Vale a pena, né? Muito bom com a situação. Olá! São muitos os avanços e também os desafios quando o tema envolve o universo infanto-juvenil. Melhorar a saúde e a educação, combater a violência e o trabalho infantil, essas e outras medidas estão previstas no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que este ano completa 29 anos. E para falar mais sobre este assunto, eu recebo no programa Em Discussão Especial de hoje a defensora pública Ana Carolina Schwan. Doutora, bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, principalmente para falar de um assunto tão importante. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, como eu mesmo mencionei aqui na abertura do programa, em 13 de julho deste ano, o ECA então completou 29 anos. Doutora, uma pergunta que fica: é tempo de comemorar? Sim. Embora a gente ainda tenha muitos desafios, é para se comemorar, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele trouxe uma inovação muito grande, ele trouxe muitos avanços no que diz respeito aos direitos da criança e do adolescente. Ele é um marco protetivo dos direitos da criança e do adolescente. Então, embora a gente ainda tenha muito o que conquistar, ele trouxe um avanço muito significativo, conquistas muito importantes. Certo. Falando um pouquinho desses avanços, né, doutora? Quais são os principais e, assim, em linhas gerais, dê alguns exemplos para a gente, realmente, do que a gente avançou aí nesse sentido. Antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tinha o que acho que todo mundo já ouviu falar, que é o Código de Menores. E esse Código de Menores, ele marcou uma era de muita arbitrariedade, onde crianças e adolescentes não tinham direitos, eles eram meros objetos das relações. E ele não era destinado a todas as crianças e adolescentes. Então, assim, eu posso dizer como o primeiro grande avanço do Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele, diferente do Código de Menores, ele é destinado a todas as crianças e os adolescentes. Antigamente, a gente tinha que o Código de Menores, ele era destinado para aquelas crianças e adolescentes tidos como em situação irregular. E o próprio Código determinava quem eram essas crianças e adolescentes tidos como situação irregular. Como, por exemplo, o próprio Código denominava assim, o que a gente critica bastante, mas era comum à época, os chamados delinquentes, que eram aqueles que cometiam atos infracionais, crianças e adolescentes órfãos, né, sem pai, sem mãe, em situação de rua. Então, o próprio Código colocava todas essas crianças e adolescentes no mesmo bolo e classificava-os como se eles estivessem em situação irregular. Então, nós só tínhamos uma legislação voltada para crianças e adolescentes classificados pela lei como em situação irregular. E já o Estatuto da Criança e Adolescente, não. Ele é uma previsão normativa, uma lei, né, um instrumento normativo que traz direitos para toda criança e adolescente sem discriminação. Esse é o grande primeiro avanço. E o segundo grande avanço é que ele traz crianças e adolescentes não como meros objetos de relações jurídicas, mas como sujeitos de direitos próprios. Os direitos que todos os adultos têm, né? Toda a normativa também vale para criança e adolescente. E além daqueles direitos previstos para toda a população, os direitos próprios das crianças e dos adolescentes. Então, são os dois grandes pontos que eu considero mais importantes. Assim. Ele sai daquela visão assistencial, aquela visão arbitrária, de que só um adulto sabe o que é melhor para um adolescente ou para uma criança, e traz todo um instrumento normativo protetivo próprio para crianças e adolescentes como sujeitos de direito. E, doutora, como você bem menciona, o ECA ele estabelece um sistema protetivo, né? O que isso significa? Como é feito isso na prática? Então, a gente chama, dentro da área da infância e juventude, do sistema de garantias de direito. O que isso significa? O Estatuto reproduz, assim, até para ficar compatível com a Constituição Federal, porque quando a gente teve a Constituição Federal em 88, ela já traz essa ideia de criança e adolescente como sujeitos de direito, e a ideia de não se usar mais essa doutrina da situação irregular e partisse para uma doutrina da proteção integral. Então, o Código de Menores ficou incompatível com a Constituição Federal, que reproduz todo o panorama, né, e o paradigma internacional de proteção ao direito da criança e adolescente.
Então, o Estatuto ele vem reforçar esse sistema protetivo trazido já pela Constituição Federal. O que ele diz? Quem são os devedores desses direitos das crianças e dos adolescentes? Todos nós, né? Família, sociedade e Estado são corresponsáveis pela proteção de crianças e adolescentes. Todos nós, cada um dentro da sua esfera, temos algum tipo de responsabilidade com esses direitos que as crianças e os adolescentes têm. Então, não é uma obrigação só da família ou só do Estado, é uma obrigação, é uma corresponsabilidade entre família, sociedade e Estado, né? Através dos seus diversos órgãos protetivos. A gente chama de rede de proteção, né? Quem é essa rede de proteção? Sociedade, no Estatuto representada em potencial pelos conselhos como o Conselho Tutelar, Ministério Público, Defensoria Pública, Vara da Infância e Juventude, os equipamentos de saúde, né, o CAPS, né, que envolve a questão de saúde mental, as unidades de saúde, os prontos-socorros, as unidades de pronto atendimento, a escola, toda essa rede de equipamentos que, de uma forma, tenham relação com o cotidiano de uma criança e adolescente, são a rede protetiva, cada um atuando dentro da sua função. Certo. Então, acontece essa integração, vamos dizer assim, essa união na promoção dos direitos das crianças e adolescentes. Exatamente. E é uma atuação sempre interdisciplinar, que a gente chama. Ela não envolve uma esfera de atuação. Ela é importante na área de criança e adolescente, você tem uma atuação jurídica, você tem uma atuação das pessoas que atuam na psicologia, no serviço social, pedagogia, todas as áreas, as pessoas que trabalham na saúde, na educação. Todas as áreas são importantes porque é uma proteção integral, né? Não é uma proteção de uma área determinada. Certo. Doutora, a senhora falou algo que me chama a atenção, né? Então, que essa criança e esse adolescente, ele deixa de ser um objeto e se torna sujeito. Quer dizer, então é possível dizer que esse estatuto, ele deu voz a essa criança e a esse adolescente? Com certeza, porque hoje não é mais o que a gente entende como melhor para uma criança e adolescente do nosso ponto de vista. Até partindo de um exemplo do judiciário. Quando um juiz da vara da infância vai decidir algo sobre a vida de uma criança ou de um adolescente, não é mais do ponto de vista como era antigamente, com base no Código de Menores, do melhor interesse que ele entendia, né, que seria o melhor interesse daquela criança, daquele adolescente. Agora, o melhor interesse daquela criança, daquele adolescente, tem todo um parâmetro, né, legal para ser observado, e essa criança, esse adolescente, tem que ser ouvido. Por exemplo, no que diz respeito a uma adoção, o ECA Expresso, a partir dos 12 anos, é obrigatória a oitiva dessa criança, desse adolescente. E abaixo dessa idade, sempre que possível, no limite, claro, observando a peculiaridade de cada idade, ele tem que ser ouvido. A gente não pode decidir sobre a vida de uma criança ou de um adolescente sem saber o que ele entende que seria melhor para ele, do ponto de vista dele. Qual é a vontade dele, quais são os anseios dele, quais são as necessidades dele. Então, o Estatuto reforça o que a Constituição já afirma, né? Que hoje a gente trabalha com a doutrina da proteção integral. É todo mundo, em todos os setores, tentando atender de forma integral o melhor interesse daquela criança, daquele adolescente, sempre tentando ouvi-lo e atender à vontade dele, atendendo ao seu melhor interesse, desde que de acordo com todo esse parâmetro legal que nós temos hoje. Doutora, como a senhora bem menciona, aconteceram diversos avanços aí ao longo desses 29 anos, mas existem ainda pontos que precisam ser observados, refletidos e até aprimorados. Queria que a senhora falasse um pouco dos desafios, né, na sua visão, os principais desafios para que realmente exista uma aplicação nas leis em defesa das crianças, para que a gente realmente veja esse resultado. O Estatuto da Criança e Adolescente é um excelente instrumento normativo, né? Por que a gente precisa de uma lei diferente para esse público? O próprio Estatuto justifica, porque são crianças e adolescentes em fase de desenvolvimento. E os estudos neurocientistas comprovam, né, que o nosso cérebro ele só termina de se formar
quando a gente completa mais ou menos os 21 anos de idade. Então, são seres em formação que qualquer intervenção que eu faça em uma criança ou um adolescente, por ele estar em formação, tem uma repercussão por toda a vida, tem uma repercussão naquele cidadão que vai ser formado, seja de forma positiva ou seja de forma negativa. Então, por isso que é preciso um estatuto, né, diferenciado. Então, é uma lei muito boa. Só que, na prática, a gente ainda precisa tornar ela 100% efetiva. Muito já se avançou, como a gente falou, mas a gente ainda tem um ranço, né, com a doutrina menorista. Por isso que quem trabalha com infância e juventude não gosta do termo menor, porque é um termo que remete àquela época discriminatória, em que tinha um estatuto, né, um código só para crianças que eram discriminadas, que eram aqueles que a própria lei chamava de delinquentes, crianças órfãos, em situação de rua. Então, hoje, a gente ainda tem, quando se utiliza o termo menor, e muita gente ainda utiliza, traz todo um reflexo daquela época que era muito discriminatória, arbitrária. Então, hoje a gente precisa tirar esse ranço que ainda existe, né? Esse resquício desse menorismo e olhar crianças e adolescentes enquanto sujeitos de direitos próprios. Nós, adultos, temos uma dificuldade de enxergar que eles têm direitos próprios e que eles têm que ser ouvidos, ainda que não se observe quando se verificar no caso concreto que a vontade dele vai colocá-lo em risco, né, de uma forma comprovada e concreta, mas a gente tem que ouvi-los. E em algumas esferas, a gente ainda tem direitos para serem efetivados, como, por exemplo, hoje, no município de São Paulo, a gente tem um número significativo de crianças e adolescentes em situação de rua. E a gente não tem um equipamento público que atenda crianças e adolescentes em situação de rua. Os equipamentos voltados para os adultos em situação de rua, como os albergues, né, que eles podem ir lá, passar uma noite, ou aqueles locais em que eles vão, tomam uma sopa, podem tomar um banho, passam uma noite de frio. A gente está na época do frio, né? Quantas pessoas morrem em razão do frio. Esses equipamentos não podem aceitar e acolher crianças e adolescentes. Os poderes públicos informam que, mas para criança e adolescente a gente tem os acolhimentos, que são os abrigos. Só que criança e adolescente em situação de rua, muitos têm uma identidade com a rua muito grande e têm uma peculiaridade. Eles são acolhidos nessas instituições e eles acabam fugindo. E a gente, ignorando essa realidade, a gente acaba permitindo que danos maiores aconteçam, como a morte, né? Que é a violência mais grave, numa noite de frio, por exemplo. E tudo que, se você ouvir e der voz a essas crianças e adolescentes, eles vão dizer: a gente quer um lugar que a gente possa passar uma noite, que a gente possa comer, que a gente possa tomar um banho. E hoje, no município de São Paulo, por exemplo, a gente não tem um equipamento desse tipo. Então, temos muito que avançar, né? Você vê o mínimo para uma criança e um adolescente que está em situação de rua, que é uma condição que é muito vulnerável, né? É uma das maiores vulnerabilidades, que inclusive pode levar a óbito por diversas razões. Então, a gente tem uma dificuldade. O déficit de vaga em creche, por exemplo, a gente tem um número de crianças muito significativo na fila de vaga em creche. Então, é uma dificuldade que a gente encontra. E as condições das creches também precisam ser observadas, né, doutora? Exatamente. Não é só você recorrer ao judiciário. Muitas mães não sabem sequer que podem recorrer ao judiciário. Então, a gente já tem, as que procuram a Defensoria Pública, nós entramos com as ações. Outras sequer sabem que podem nos procurar e contar com essa assistência jurídica. O judiciário concede a vaga, mas não é só conceder a vaga. Você dá uma vaga, mas você tem que garantir um atendimento de qualidade, né? Porque tem as instruções específicas para atender esse público de educação infantil, e aí, em razão, né, do déficit de vaga, as escolas ficam muito sobrecarregadas, turmas acabam atendendo o dobro do que teriam capacidade, as professoras ficam em uma situação muito complicada, porque tem que atender além da capacidade, né, que seria adequada. Então, a gente tem muito que avançar nas questões de saúde, educação inclusiva, né,
Então, é um instrumento normativo em potencial, que traz muitos avanços, mas a gente precisa tirar um pouco esse resquício dessa época do minorismo, enxergar crianças e adolescentes enquanto detentores de direitos, né? E nos colocar enquanto responsáveis para que esses direitos sejam efetivados e que possamos efetivar direitos que ainda estão carentes, né? De serem 100% executados. Direitos mínimos, básicos, como eu falei para você, de crianças e adolescentes em situação de rua. Você vê, adultos em situação de rua têm muito mais equipamentos e formas de ser atendido do que uma criança e um adolescente na mesma situação. Quando crianças e adolescentes teriam, por lei, é determinação do Estatuto da Criança e Adolescente, que eles tenham prioridade absoluta, e a lei é bem clara nesse sentido, deve haver prioridade absoluta na destinação de recursos públicos e na criação de políticas públicas. Então, se eu estou entre... a gente sabe que os recursos públicos são poucos e escassos, os poderes públicos têm que fazer escolhas, muitas vezes, trágicas e difíceis, né? Mas sempre que tiver na dúvida entre uma política pública que envolva criança e adolescente e outra que não envolva, por determinação legal e constitucional, o Poder Executivo tem que priorizar a destinação de recursos e a criação de equipamentos públicos para crianças e adolescentes, justamente por serem esse público em situação vulnerável, por estar em situação de desenvolvimento e serem o nosso futuro, né? São os cidadãos que vão ser o nosso país no dia de amanhã. Me chama bastante atenção essa questão que você fala dessas crianças em situação de rua. Não existe um albergue, né, quer dizer, um equipamento para acolher, mas existe essa questão de que essa criança pode ir para um abrigo. A gente sabe que tem as crianças de rua e tem também as crianças que são criadas pelos seus genitores, mas que sofrem violência, que sofrem uma série de coisas e também são encaminhadas para esses mesmos locais. A gente tem mais ou menos uma ideia de qual o número de crianças e adolescentes acolhidos no estado de São Paulo, e o ideal seria também ampliar essa rede de abrigos, quer dizer, são muitas crianças nessa situação, né, doutora? Muitas, eu não consigo te dizer o número, porque a política de acolhimento institucional, né, ela é municipal. Então, cada município tem essa... então teria que... Não é um órgão estadual que faz esse controle. Então, são os municípios que têm essas instituições de acolhimento. Alguns executam de forma direta, né? Tem instituições de acolhimento municipais, totalmente executado pelo poder público. Outros são através de formas indiretas, como ONG, por exemplo, né? O poder público muitas vezes auxilia, mas é uma corresponsabilidade. Então, vai variar de município para município. Alguns municípios têm essa atuação híbrida, né? Atuam diretamente, indiretamente, mas é um número muito significativo. O acolhimento institucional, ele é excepcional, porque toda criança, um dos direitos trazidos pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e Adolescente é a convivência familiar e comunitária. Toda criança e adolescente tem o direito de serem criados no seio da sua própria família, dando-se preferência sempre à família que a lei chama de natural, que seriam os pais. Em caso de impossibilidade, né, seria dado preferência à permanência com a família extensa, que seriam aqueles outros familiares que tenham convivência com a criança ou adolescente, e só excepcionalmente, quando esgotado todos os recursos possíveis, que a criança vai para esse abrigo. Para um abrigo, né, que a gente chama de instituição de acolhimento, que é uma instituição, né, então não tem aquela pessoalidade. Por mais que o serviço seja adequado e de muita qualidade, tem serviços com muitas falhas, mas tem serviços excepcionais, né, que fazem o possível para que aquela situação de violação de direito, porque já é uma violação de direito que aquela criança e adolescente está ali, seja uma violação de direito por falta de uma política pública ou uma violação de direito porque foi vítima de violência da sua própria família. Então, já fazem de tudo para amenizar essa situação de violação de direitos, mas que mesmo assim, né, é um tratamento impessoal, é uma institucionalização. Se você conversar com qualquer criança e adolescente
que estejam numa situação de acolhimento, ele vai te dizer que ele prefere estar com a família, por pior que seja essa família, né? Ele até idealiza muitas vezes uma família que nem existe, porque é muito mais do que um direito, é biológico, né? São laços de afetividade. E o que é muito importante também é o conceito de família que a gente tem que trabalhar. O que é família? Né? O Estatuto traz a família o conceito de família natural, o conceito de família extensa, mas ele também traz a questão de afetividade e afinidade. Você vê com quem essa criança e esse adolescente tem uma relação de afeto, né, de afinidade. Se você perguntar para um adolescente, por exemplo, que more com um amigo, né? Às vezes é comum adolescentes do interior virem fazer faculdade, estudarem, morarem juntos com amigos. Aquele amigo pode ser uma família, né? Então, para uma criança, a família pode ser a madrinha, pode ser considerada família, uma vizinha que tem uma afetividade muito grande, pode ser considerado família, às vezes, muito mais do que quem tenha um vínculo biológico. Né? Então, o Estatuto traz isso, né? A preferência pela família. E só em caso de impossibilidade de manutenção do vínculo com essa família, a colocação numa instituição de acolhimento. E é importante trazer que a lei traz que esse acolhimento, né, em um abrigo, ele é sempre provisório. Né? Você tem sempre que pautar o retorno dessa criança e desse adolescente para a família de origem ou, na impossibilidade, a colocação em família substituta, também, né? Que seria uma adoção. Existe também a opção de acolhimento familiar, né, doutora? Também que é a família que acolhe por um período, mas que também é algo pouco difundido. Acho que muita gente não sabe que existe essa opção. Sim, e uma coisa muito curiosa. São políticas municipais, né? No município de São Paulo, a gente teve a regulamentação do acolhimento familiar tem pouquíssimo tempo. É uma regulamentação recente. E nos municípios em que tem o acolhimento familiar, a adesão de famílias é muito pequena, né? Por falta de conhecimento, por falta de incentivo. E a lei traz como prioridade o acolhimento familiar ao acolhimento institucional, porque tem um tratamento mais impessoal, não é mais pessoal, né? Não é tão impessoal, não é institucionalizado, é muito melhor para criança e adolescente. Existem algumas críticas, né? Por essa quebra de vínculo, né? De repente a criança cria essa afetividade com a família e aquilo vai acabar, né? Uma nova ruptura, né? Ele já teve a primeira nova ruptura. Mas ainda assim é uma opção, né? É uma opção, e inclusive, é uma opção boa. A gente fez um programa sobre esse tema aqui e a gente conversou com uma pessoa que acolheu uma criança. Ela acolheu um menino de 28 dias. E o menino tinha sérios problemas de saúde e ela só conseguiu observar porque ela estava ali no dia a dia da criança. Então, isso também é um ponto que precisa ser falado, né? Quando os pais estão ali com a criança, eles conseguem ver de perto e entender. A criança está apresentando um comportamento diferente. Será que ela está com problema de saúde? Vamos levar ela no médico? E às vezes no abrigo são tantas crianças ali que os cuidadores, quer dizer, as pessoas que estão ali, elas não conseguem acompanhar cada indivíduo ali, né, doutora? E o contato com uma família, né? Você tem um amor próprio, você tem, por exemplo, muitas instituições de acolhimento, não é uma regra geral, mas algumas, por exemplo, não existe nada individual, todos os brinquedos são, por exemplo, coletivos, as roupas são coletivas, então não tem aquela coisa... Tem escala para o almoço, escala para o banho. Exato. Numa casa normal não existe isso, né, normalmente, então... Acho que causa até esse estranhamento, né? Exato. E uma coisa que me chamou a atenção que você falou, é que essa família que você entrevistou acolheu uma criança que tinha problemas de saúde. A gente tem um sério problema hoje, a fila demora muito, né, de casais que pretendem adotar, mas a gente tem um número muito grande de crianças acolhidas e prontas para adoção, aptas à adoção. E aí a gente se pergunta, a conta o porquê não fecha, né? A conta não fecha. Porque a questão do perfil. O perfil. Muitos querem adotar crianças e adolescentes, crianças, no caso, recém-nascidas, né? Tem um perfil. E a adoção tardia, né, é muito rara, são poucos os casais que estão dispostos. A gente sabe das dificuldades e dos problemas que podem ser enfrentados.
mas a gente precisa de campanhas mais enfáticas com relação a adoções tardias, a adoções de crianças e adolescentes que tenham problemas de saúde. Ou uma deficiência também, física, mental, quer dizer, essas crianças também precisam ser acolhidas e acaba gerando realmente essa dificuldade, né, doutora? E aí muita gente acaba querendo, tem os seus motivos, são legítimos, né, de quererem adotar um bebê para que possam acompanhar desde cedo, possam dar educação, né, que entendem como adequada. Mas a adoção tardia, a adoção de crianças com deficiência, com problemas de saúde, ela também tem, né, as suas vantagens, ela tem o seu laço, a sua importância, e a gente precisa de campanhas mais enfáticas com relação... Para mostrar, né, essa visão, essa nova maneira de enxergar tudo isso, né, doutora? Exato. E o poder público precisa se colocar também ao lado dessas famílias que se proponham a adotar crianças, por exemplo, com deficiência, com algum problema ou algum outro problema de saúde, né? Porque a gente tem aquela rede de atendimento que a gente falou no começo, e essa rede precisa estar eficiente. Essa integrada, rede né? Integrada, Eficiente. precisa auxiliar, dar subsídios para esses pais, que tanto os pais que estão com os filhos acolhidos e que estejam propensos, né, e tenham a intenção de tê-los ao retorno do convívio familiar, precisam dar meios ali para que eles possam conseguir superar as vulnerabilidades, né, que fizeram a criança estar acolhida, e também para esses pais que querem adotar crianças em uma situação com uma vulnerabilidade maior, com uma questão de deficiência ou uma adoção tardia. Essas pessoas precisam ter o suporte da rede. Com certeza. Doutora, a gente tem um minutinho para encerrar. Eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho da Defensoria em relação aos direitos aí das crianças e adolescentes. A Defensoria Pública, ela conta com defensores especializados em infância e juventude. Tem o núcleo especializado da infância e juventude. A Defensoria atende as crianças e adolescentes em qualquer situação. Por exemplo, em questão de ato infracional, não é preciso comprovar nenhum tipo de renda. A vulnerabilidade social por si só, fática, já justifica o atendimento. Defensoria atua com relação aos pedidos na área da educação, vaga em creche, educação especial ou as questões de professor auxiliar, quando é o caso, né, precisa de um suporte ali na rede regular de ensino, porque pela lei deve-se dar prioridade à educação regular de crianças com deficiência na rede regular de ensino. Defensoria atua em demandas coletivas nessas áreas de saúde, educação. A Defensoria pode atuar também na questão de acordos extrajudiciais coletivos, como foi o caso da escola de Suzano, que a Defensoria atendeu todas as vítimas da tragédia e compôs um comitê do governo do estado em defesa, patrocinando os interesses das vítimas para que recebessem a indenização, né, e todo o atendimento psicológico necessário e adequado. Conta com os defensores para fazerem a defesa desses pais que estão com os filhos acolhidos, faz a defesa e o atendimento dessas crianças e desses adolescentes que estão acolhidos para que eles tenham todos os direitos, né? Embora já estejam numa situação de vulnerabilidade e de violação de direito por não estarem com a sua família, para que novos direitos não sejam violados e que eles tenham a permanência ali o menor tempo possível e que tenha, né, o menor dano possível, que possam retornar o mais rápido para a sua família, auxiliando também a família a superar as vulnerabilidades e, quando não for possível, para que sejam colocados numa família substituta. Enfim, tudo que tiver direito a uma criança ou a um adolescente que tenha um direito violado, a educação em direitos também, a Defensoria tem projetos de educação em direitos nas escolas, de ir nas escolas, ensinar a crianças e adolescentes sobre cidadania, sobre os direitos mínimos e básicos. A Defensoria faz articulação com a rede protetiva para que possa sempre estar se fortalecendo, capacitação dos conselheiros tutelares e qualquer demanda na área judicial que
para efetivar algum direito de alguma criança ou adolescente, a defensoria faz essa atuação, né? Como esses exemplos que eu falei, para pedir vaga em creche, para poder pedir um professor auxiliar, para quando for o caso de educação especial, uma vaga na educação especial, demandas de saúde, transferência hospitalar, transplante, tudo que envolva direito da criança e adolescente, a defensoria tem defensores públicos especializados para atuar. Quer dizer, um trabalho muito amplo aí, né, doutora? E é um trabalho multidisciplinar. Além dos defensores públicos com formação jurídica, a defensoria conta com psicólogos e assistentes sociais que auxiliam no trabalho dos defensores, justamente por a gente entender que nunca é uma solução somente jurídica, né? É uma atuação que perpassa por todas as ciências, todas as áreas. E vale lembrar, para quem não sabe também, que aqui na Assembleia Legislativa a gente tem o atendimento da Defensoria Pública. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, foi muito bacana a sua contribuição. O programa Em Discussão Especial fica por aqui, lembrando que você pode rever este e outros programas pelo YouTube e no canal da TV Alesp. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o próximo programa. Vale a pena. Eu tô com a situação.